Engenheiro Maico chegando aí, que legal, Alan, que legal, olha aí, ó. Tiagão, Rondonópolis, que coisa boa! Boa noite! Olá, tá me escutando, Júlia? Boa noite a todos. Que legal! E aí, Júlia, tudo bem com você? Tudo tranquilo? A galera tá chegando aqui, hein? Tudo ótimo, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui contigo, com os teus seguidores e poder compartilhar um pouco aí do meu conhecimento sobre ergonomia. Que legal, Júlia, a gente que Meu áudio tá agradece bom? Tá você. tudo legal? Tá tudo beleza, sim, ó, galera entrando aí, pessoal que tá entrando, por favor, vai falando de onde vocês são, onde vocês estão, melhor dizendo. Você conhece, ó, tem um monte de gente conhecida aqui, Júlia. Você conhece alguém que tá entrando aí nessa live aí, ó? Ah, não, Galera já de. estava falando agora há pouco com o Maicon, o Thiago também, grande parceiro nosso. Que legal, olha É, o aí, pessoal como é que. reclamou um pouquinho do horário. Tinha gente pensando que era às 8 horas e, né, acabou tendo uma confusãozinha ali em relação ao horário, mas acredito que deu tudo certo, o pessoal tá Normal. chegando. Que legal. É, eu falei, deixa eu chamar a Júlia aqui um pouquinho antes, porque aí a gente consegue encaminhar pra galera aqui. Eu tô até fazendo isso aqui. Vamos lá, pessoal. Se vocês puderem fazer também, legal. Encaminha para quem vocês acreditam que possam ser beneficiados, porque hoje o bate-papo é sobre ergonomia, né, Júlia? Muita coisa boa em ergonomia pra gente tratar, pra gente falar. E a É, e gente a gente quer fazer sempre uma coisa diferente hoje, né, Roberto? A gente quer realmente atender o pessoal aí, pessoal. Então, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de perguntas, quiserem ir mandando, nós vamos, né, assim, no medida do possível, nós vamos atender aí vocês. Que legal, né? E isso é legal porque tem bastante gente, um monte de estado diferente aqui, ó, a galera de Floripa aqui, olha que legal, o Né? Vi César aqui chegando Campinas, aqui. Goiânia. Que legal, galera, isso é muito bom, ó. Então vamos lá, vamos fazer nossos combinados aqui, né? Alguns deles combinar para você poder enviar essa live aí para outras pessoas. O nosso tema hoje é ergonomia, novidades aí, né? Ergonomia, dicas da nossa grande Júlia aí também, com esses novos aspectos aí da ergonomia. Então, galera, encaminha essa live aí pra galera que você acredita que possa ser beneficiado com esses assuntos, porque a Júlia compartilha de algo que eu tenho muito aqui, Júlia, que é a importância de disseminar os conhecimentos, de ajudar as outras pessoas, né, Júlia? Isso é uma coisa que é importante, que tem gente, né, Júlia, que fica guardando para si mesmo, né? E eu acho que você compartilha disso, ó, comigo, ó. Pois é, Roberto, eu acho que nós estamos numa situação, na verdade, eu aprendi muito com o pai, né? O pai acaba, é o meu berço mesmo, e ele sempre falou, ele falou assim, a partir do momento que você não passa informação, na verdade você não está prejudicando o concorrente, você não está prejudicando o cara que está ali trabalhando, né, contra você, assim, entre aspas, na questão de marketing, mas está prejudicando o trabalhador lá no chão de fábrica, né? Então, eu lembro um curso que eu dei que eu acabei não respondendo algumas coisas e eu levei um baita de um puxão de orelha sobre isso, né? E ele chegou para mim, ele falou uma frase assim que acabou marcando a minha vida. Ele falou: Você tá na posição de educadora, na posição de professora. Então, eu não admito que você fique do meu lado, se chamando de instrutora, de professora, e você realmente não der tudo que você tem. Então, né, isso, poxa, pai para mim é o meu grande herói, assim. E a partir daí, realmente, a gente começou a se dedicar mais com a educação e eu mudei totalmente o meu mindset em relação a isso. Então, é com esse tipo de sentimento que eu venho aqui na live hoje, é realmente transmitir conhecimento e garanto para vocês que vocês perguntarem e eu souber, né, estiver dentro do meu conhecimento, da minha experiência, porque já tenho algum tempo de experiência em ergonomia, eu vou realmente responder e passar. Esse é o grande objetivo aqui hoje, é ajudar esse povo aí para que o trabalhador lá no chão de fábrica fique bem protegido. E é legal isso que você está falando, né, Júlia? Eu acho importante a gente frisar isso, porque aquelas pessoas que ficam achando que, vou guardar esse meu conhecimento, né, para mim, e aí não quer passar, não quer informar, o que que acontece? Quem quer, dá um jeito, né? E quem não quer, arruma uma desculpa, né? E acho que você é um ótimo exemplo nisso, né? Porque você começou a falar de vibração
e depois entrou no mundo de ergonomia, onde poucas pessoas falavam sobre isso, né, Júlia? E você Na foi verdade foi o atrás e deu um contrário, jeito, né? né? Na verdade foi o contrário. Eu comecei a trabalhar primeiro com ergonomia, porque o que aconteceu? O pai nunca se identificou muito com ergonomia. Então ele me mandava, nem morava aqui em Beltrão, ele me mandava os vídeos, me mandava as coisas e eu acabei aí começando, então, fazendo análise ergonômica do trabalho. E uma coisa acabou puxando a outra, porque aqui a gente já começa com conteúdo para o pessoal, né? A ergonomia, ela é muito baseada em métodos internacionais, em legislações internacionais, né? A própria NR17, se a gente falar em análise ergonômica do trabalho, ela é uma metodologia que ela não é brasileira, né? Então, e com esse conhecimento eu acabei entrando dentro de vibração ocupacional, porque a vibração ocupacional nas legislações internacionais está instituída dentro da ergonomia, né? Então, depois eu comecei com vibração, mas uma coisa realmente acabou levando a outra. E são duas áreas que, na minha opinião, tem justamente essa fraqueza em relação ao conhecimento, né? Eu acho que são duas áreas um pouco fechadas. Na ergonomia, a gente tem a questão ali de é profissional de educação física, é fisioterapeuta, então é engenheiro, é técnico de segurança. Então eu tenho assim né, uma certa, na minha opinião, pessoal, deixando bem claro, uma certa né, bem dividido ali o que um pensa, o que o outro grupo pensa. E vibração ocupacional veio com uma falta de informação enorme, porque a maioria das informações que a gente tem hoje estão em outras línguas, são de outras legislações, né? A NHO 9 e a NHO 10 fez uma... Já estou viajando falando de vibração aqui. Mas a NHO 9 e a NHO 10 fez um ótimo trabalho, a Fundacentro fez um ótimo trabalho em cima das normas. E mesmo assim falta informação, falta como medir. E eu tive muita dificuldade em relação a isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que realmente buscar. Inclusive, o Alexandre Facina é um dos profissionais que está aí na live, eu vi ele entrando e ele sabe o quanto que eu considero ele em relação à parte técnica, uma pessoa fantástica tecnicamente. E me ajudou bastante também no começo, quando eu comecei a trabalhar com vibração ocupacional. E a gente teve que buscar essa informação com outros profissionais que já eram da área, né? Então, esse é um sentimento meu, assim, mesmo, até de trabalhar com o pai, a criação junto com o pai, e poder passar realmente o conhecimento, aí é o nosso grande objetivo. Que legal, que legal. Então me perdoe, porque eu que não sabia, então. Eu falei ao contrário, então, né? Você já tinha um berço dentro da ergonomia. Que legal, olha aí, informação interessantíssima aí pra galera, né? Saber. Bem, ó, o Facina tá aqui mesmo, eu não tinha visto ele aqui, ó. Satisfação ter ele aqui, que legal, né? Galera, então vamos lá, vamos entrar dentro desse tema aí. A Júlia acho que é um excelente exemplo, eu quis ressaltar isso, Júlia, porque eu acho que você é um excelente exemplo disso, uma pessoa que foi buscar o seu espaço, criar o seu espaço, e tem isso hoje muito claro aí dentro do cenário nacional, e eu parabenizo isso, porque, de novo, quem quer dá um jeito, e você deu um jeito de ir atrás, de se posicionar, né, e falar tão bem sobre esses assuntos aí, show de bola. Galera que está assistindo aí, por favor, dá um joinha se o som tá bom, manda um coraçãozinho típico daquele aqui pra gente saber se tá tudo legal. E é isso aí que a Júlia falou, a ideia é a gente poder interagir aqui, a gente poder pegar as dúvidas que vocês têm, a gente ir trocando essa ideia, fazendo esse bate-papo aqui. Se você não encaminhou essa live ainda para alguém, encaminha aí, porque aí a gente pode acessar mais, chegar a mais pessoas com essas informações aqui valiosas. E a galera já tá cheia dos comentários aqui, Júlia, falando da Roberto, eu vou fazer ergonomia, só que um legal, olha. parênteses aqui, que eu Claro. vi que a Thaís tá aí. Cara, ela tá com um projeto sensacional de mulheres na segurança do trabalho, então eu queria parabenizar a Thaís aí em relação a isso e agradecer o convite. Estou lá no grupo do Telegram dela, então eu queria aproveitar que ela mandou as hashtags ali, sensacional o trabalho dela, muito, muito bacana. Thaís, grande Thaís, ela é sensacional mesmo, ela é muito boa, viu? Show de bola. Então tem bastante gente importante aqui, a responsa aumenta pra gente, mas a gente tá aqui para dar o nosso melhor aqui e poder interagir o máximo possível com vocês. Então, vamos lá. Ergonomia, NR1, nova aí. A gente tinha o E-Social, né, Júlia, que deu uma mexida já com essa questão da ergonomia, né? Todos os profissionais da área da segurança aí começaram a ficar antenados porque tinha lá os códigos dos riscos ergonômicos.
Aí a gente já teve uma mudança muito significativa na ergonomia, né, Júlia? O que que você tem para dizer desse histórico aqui para nós chegar em como está hoje? Sim, pois é. O e-social, para mim, quando eu comecei a analisar os pontos ergonômicos, foi bem engraçado. Foi duas sensações completamente diferentes. Eu comecei ficando muito feliz, porque ele começou a ir além do que a gente já. Na verdade, a ergonomia antes, o que nós lidávamos com a questão da ergonômica, era colocar no PPRA, né? E nós colocávamos o quê? Ah, postura incômoda, faz movimentação manual de carga, postura de pé muito por um período prolongado, né? Nós éramos muito sucintos e dificilmente uma empresa solicitava uma elaboração de uma análise ergonômica do trabalho, a não ser que tivesse correndo alguma ação, algum nexo causal, alguma coisa ali por trás, né? Então, quando veio o e-social, eu acho que foi um ponto, assim, foi um boom para a ergonomia, um boom em dois sentidos, né? A questão da ergonomia e o outro ponto, falando em questão, né, da mudança do e-social, é que o pessoal descobriu o que era laudo de insalubridade, LTCAT e, né, conseguiu diferenciar os laudos aí com o e-social. Então, a primeira vez que eu vi as tabelas de ergonomia, eu comecei a olhar e falei, cara, eles colocaram riscos biomecânicos, que bacana, né? A pontuação, assim, foi indo e eu fui me animando. A questão dos riscos ambientais dentro da ergonomia também, então, acústico, calor, né? Temperatura efetiva, enfim. E a hora que eu cheguei nos riscos psicossociais, assim, eu falei, opa, aqui o negócio, o bicho pegou e aqui a gente vai separar o joio do trigo aí em relação à ergonomia, porque riscos psicossociais eu tenho, né, ter um conhecimento, para mim é muito mais delicado, eu acho que você precisa ter um conhecimento maior em relação a isso e eu comecei a me preocupar. Bom, aí saiu do e-social, né, e nós tivemos agora a mudança da NR1. E a NR1, na minha opinião técnica, ela veio para modificar tudo que o PPRA estava sendo fraco, né? E um dos pontos é justamente esse que eu citei da ergonomia. Então, teoricamente, para que eu consiga elaborar um GRO e um PGR hoje, né, para atender lá em março a mudança da norma, a análise ergonômica do trabalho é um pré-requisito. Porque o que a NR1 ela traz? Ela fala os resultados da análise ergonômica do trabalho. Então, a partir do momento que ela está frisando que ela quer os resultados de alguma coisa, eu preciso ter aquela análise já feita para conseguir pegar aqueles resultados e então colocar dentro do GRO, né? Então, veio ali como mínimo, deixou claro, né? Tanto a hora que vai para o PGR também, então são itens mínimos, riscos físicos, químicos, biológicos e os resultados da análise ergonômica do trabalho. Então, a partir daí, eu já teve uma procura bem maior pelos meus cursos de análise ergonômica do trabalho. E eu vejo hoje como um diferencial da empresa. Eu acho que né, ele está sendo mais completo. A empresa que vai conseguir trabalhar, que desenvolve análise ergonômica do trabalho, que depois vai conseguir operar dentro do PDCA com ergonomia, ela vai fazer o diferencial no mercado nesse momento, porque as empresas tendem a buscar justamente consultorias e assessorias que sejam mais completas, né? Então, até agora estava sendo buscadas onde eu oferecia a questão de medicina e a questão de engenharia e segurança do trabalho, né? Então, eram os dois juntos. E agora, cada vez mais aponta aí para um grupo multidisciplinar. Que show que você está falando, né, Júlia? Porque a questão ergonômica, assim como o físico, o químico e o biológico, tem muitas coisas simples que fazem uma diferença muito grande, tá? Porque a saúde do trabalhador a longo prazo, né? Alguns casos até a curto, né? Mas principalmente a médio e longo prazo, muita coisa pode ser feita na ergonomia para evitar problemas aí, né? Então, tem muita coisa interessante. E a galera já tá mandando umas perguntas aqui, Júlia. Antes de a gente começar e continuar aprofundando a NR1, a Raquel Moreira, olha só que legal aqui. Raquel, fala de onde você é pra gente aí, por favor, né? E aí a clássica pergunta, né, Júlia, que com certeza ia sair TST, né? Técnica em Segurança do Trabalho. Pode elaborar análise ergonômica do trabalho? Não sei se você já quer entrar nesse assunto, mas essa pergunta já veio, né? Ela é Vamos lá. clássica, essa pergunta é clássica. Pessoal, a questão de assinar, quem pode emitir ou não, nós temos que entender que é uma questão legal,
né? Então, eu tenho uma nota técnica que ela fala que é engenheiro de segurança do trabalho, mas eu tenho que ver qual que é o poder dessa nota técnica. Então, aí a gente já entra numa questão legal. A minha resposta hoje para essa pergunta, o que eu acredito que seja, e isso vocês precisam entender que é muito discutido, né? Se o profissional tem dentro do seu currículo alguma matéria de ergonomia, teoricamente, ele pode emitir, então, uma análise ergonômica do trabalho, incluindo técnica de segurança do trabalho. Por quê? Porque ele não é laudo, né? Então, é a mesma questão do PPRA, é a mesma questão agora que a gente vem falar sobre o GRO e o PGR. Então, no mesmo sentido. Agora, laudo ergonômico, não. E aqui cabe a gente dividir muito bem o que é análise ergonômica e laudo ergonômico, porque são metodologias diferentes, são análises diferentes. O laudo ergonômico, ele vai buscar um nexo causal, né? Então, geralmente, ele é elaborado quando? Quando eu já tive um acidente, quando eu já tive uma doença, geralmente em perícias, e aí sim, aí eu preciso de alguém com formação, com graduação na área, tá? Agora, a análise ergonômica do trabalho, o técnico de segurança pode emitir sim, salvo alguns estados onde tem algumas legislações diferentes aí, tá? Então, você tem que ver no teu local como que tá isso, mas nacionalmente, de uma maneira geral, pode ser emitido por técnico de segurança sim, inclusive é uma grande parcela do pessoal que faz meus cursos aí. Que legal, olha aí, ó. Então fica aí a dica, né? Curso da Júlia aí de ergonomia, né? Quando é que tá programado o próximo, Júlia? Ó, na semana que vem eu vou ter a segunda turma noturna. Então, são 3 dias ali de noite, né? Nós vamos passar. Quem não entende nada de ergonomia, quem nunca trabalhou com ergonomia, o objetivo é realmente pegar na tua mão e ensinar método por método ali para que você saia desses 3 dias elaborando aí com segurança a análise ergonômica do trabalho. Que legal, show de bola. Ó, e a Thaís está aqui comentando, ó, a Thaís falou que a gestão nunca foi tão necessária, né? Porque agora a gente tem todos os físico, químico, biológico lá, tem mais o ergonômico, né, Thaís? Excelente em gestão aí, mais do que nunca a importância disso. Mas aí é o que a Júlia acabou de fazer, você também tem que falar, né? Tem que saber fazer uma análise ergonômica para depois, né, Júlia, identificando qual é o risco, você poder dizer quais serão as medidas preventivas. Aí você começa a fazer a gestão e iniciar o seu ciclo PDCA. Eu achei legal aqui, Júlia, o engenheiro Maicon comentou aqui, ó, que a grande demanda da ergonomia, né, valeu, Maicon, inclusive, pelo comentário aqui, né, que a grande demanda da ergonomia para o presente e futuro se resume em 3 grandes pilares, que é a ergonomia física, organizacional e aí a cognitiva psicossocial. Tá? Perfeito, Acho que é concordo até com o legal Maicon. a gente entrar nesses itens aqui, né? Porque a gente acaba que sempre tratou muita física, alguns entram na organizacional e você acabou de falar aí, né? Quando se trata do cognitivo e do psicossocial, aí a conversa fica um pouquinho mais delicada, né, Júlia? Na verdade, todos esses fatores, né, entrando um pouco mais nessa relação à gestão, elas vão precisar de um link com alguém do RH, né, para você elaborar isso. E fica cada vez mais claro dentro do GRO. Porque qual que vai ser o grande objetivo ali, Roberto? Eu apliquei um método, fiz a minha análise ergonômica. O método dentro da análise ergonômica do trabalho, ele serve para diagnosticar. Então, ele vai dizer, não, é risco, não é risco. Eu tenho risco de sofrer alguma lesão aqui ou eu não tenho. Então, o método, ele serve para isso, ele é um diagnóstico. Ele vai dizer tem ou não tem. A partir do momento que eu fui elaborar uma análise ergonômica do trabalho, essa análise ergonômica do trabalho, num determinado ponto, um dos métodos me apontou que eu tinha risco. Então, ele tem risco, ele vai para dentro do GRO. Concorda comigo? Ele foi para dentro do GRO, o meu objetivo nesse momento é o quê? É não deixar ele ir para o PGR. Né? Então, o meu grande objetivo sempre vai ser, não, tá dentro do meu GRO, beleza, mas eu preciso organizar esses riscos, modificar essa função, né, dentro das metodologias que eu posso utilizar, mas com o grande objetivo que ele seja controlado e ele não vá para o PGR. Então, a questão aqui é a seguinte, quais medidas preventivas e corretivas eu vou me utilizar para que eu diminua, não só eu proporcione para aquele trabalhador um maior conforto, né, uma segurança maior, mas principalmente o grande objetivo ali vai ser, eu preciso diminuir o valor do meu método. Para que porque é o método que vai apontar se está indo ou se não está indo, se é risco ou se não é risco.
Então, eu tenho que entender quais que são as variáveis que estão influenciando naquele método que deu alterado para que eu tome medidas preventivas e corretivas em cima dessas variáveis, né? Eu sempre utilizo a questão do movimento repetitivo. Então, movimento repetitivo, tem gente que fala assim, não, movimento repetitivo vamos pôr pausa, né? Movimento repetitivo vamos pôr rodízio de trabalhador. E muitas vezes apenas essa medida, ela não vai afetar significativamente o resultado do método. Então, o GRO ele vai ficar um pouco mais complexo em relação ao PPRA, desculpa, análise ergonômica do trabalho que nós utilizávamos antes, justamente porque eu vou precisar ter um conhecimento do método. Se eu não faço uma medida preventiva, uma medida corretiva que foque na diminuição daquele risco, que o método está me apontando, nas variáveis que estão influenciando o meu método, ele vai continuar indo para o PGR e eu vou estar sempre apontando o problema ali. Né? Então, vai depender aí de um estudo, de um conhecimento um pouco maior dos profissionais também que vão elaborar o GRO, porque ele vai precisar colocar uma medida que seja focada naquele método, e para isso ele precisa conhecer as variáveis do método. Não sei se eu fui muito bem claro com a minha explicação. Acabei bem. Não, pessoal, fala aí. Para mim ficou tranquilo, mas às vezes algum detalhezinho aqui, né? Comenta aí, se você gostou do raciocínio da Júlia, manda um joinha aqui. Se ficou uma dúvida, manda um coraçãozinho se tá tranquilo aí, porque a gente entra em mais detalhes, porque é uma coligação das informações, né, Júlia? E aí, na verdade, eu vejo que muita gente também está se acostumando até com as siglas novas, né? Então, né, opa, vai para cá para depois você poder gerenciar, né? Perfeito. Identificar o risco é uma coisa. Depois de identificado, se você vai precisar gerenciar ele, se vai precisar mitigar, é outra coisa que a gente tem que analisar. Que legal, ó. Quero dar um salve aqui pro grande Maico Cavalli, especialista em contabilidade, está assistindo a gente aqui. E o Claudeci, que entrou aí também, dá um oizinho para ele. O Thiago, lá de Rondonópolis, está aqui, o engenheiro Thiago, ele fez um comentário fenomenal aqui, ó, uma pergunta, que é a sua opinião aqui, Júlia. Vou ler aqui, ó. Valeu, Thiago, por estar aqui participando também, ó. Thiago sempre faz umas perguntas fenomenais. Vamos lá. Ele vai é me pôr contra a fenomenal parede, mesmo, certeza. né? Vamos. Vamos lá, olha só. Thiagão falou aqui, ó. Os riscos cognitivos e psicossociais. Você acha que os profissionais, né, técnico e engenheiro de segurança, pode pautar ou identificá-los? Aí, Tiagão, sempre muito observador aqui nos seus comentários e perguntas. Vamos lá, Júlia, Tá, qual que é a vamos sua lá. opinião? Eu tenho metodologias para fazer análise de riscos psicossociais, tá? O que nós precisamos entender é assim, pode fazer? Pode, sem problema nenhum, né? Eu tenho um método que você vai aplicar. Agora, é um tipo de análise que você precisa ter muito controle das suas variáveis ali dentro. Então, uma das variáveis, por exemplo, é o seguinte: você vai fazer perguntas ali sobre coisas muito pessoais, né? Eu preciso na ferida, então eu vou fazer pergunta ali sobre hierarquia, eu vou fazer pergunta sobre como que é o ambiente de trabalho, eu vou fazer pergunta sobre assédio, eu vou fazer pergunta, né? Eu tenho toda uma realmente perguntas assim que são muito pessoais ali dentro. Então, a primeira variável que a gente tem que controlar é como que esse trabalhador vai responder isso. Ele vai se sentir seguro respondendo? Ele vai responder isso de uma forma sincera? Como que você vai separar os setores onde você vai fazer essas perguntas? Porque você não pode, por exemplo, mandar um questionário de riscos cognitivos para o administrativo e para o pessoal que está lá no chão de fábrica. Eu preciso separar, porque senão a minha estatística, o meu diagnóstico final não vai ser preciso, né? Então, eu tenho duas funções diferentes. Então, a primeira coisa é isso, eu preciso separar por setores. Não, aqui eu vou aplicar como uma amostra, né? Esse outro setor aqui eu vou aplicar como uma outra amostra e fazer essa separação para que eu consiga, então, ter um diagnóstico bom. E a outra questão é justamente a gestão do próprio trabalhador, né? Então, como eu falei, ele precisa se sentir muito à vontade para responder, ele tem que responder sinceramente, né? Às vezes, que nem aconteceu, uma vez eu peguei uma empresa que eu descobri aplicando ali, conversando com o pessoal antes de aplicar o questionário, eles me falaram assim, não, ontem o nosso chefe, o chefe, o líder do setor foi demitido. Cara, como que eu vou aplicar um questionário de riscos psicossociais que tem perguntas de hierarquia
num setor onde ontem o líder foi mandado embora, né? Então eu preciso, esse tipo de variável, você como avaliador tem que saber identificar, tem que saber trabalhar e tem que se sentir confortável com isso também, porque se você começar a se sentir desconfortável com isso, a tua própria análise, a tua própria maneira de ler esses resultados não vai ser bacana, né? Eu tenho aplicado utilizando hoje o Google Formulários, então já fica a dica aqui para vocês, tá? O que que eu faço? Pego as perguntas lá do método, o método que eu aconselho é o método ISTAS, é um método espanhol, tá? Pega as perguntas lá do método, coloca lá no Google Formulários e daí você manda o link para o trabalhador. Se ele não tem, celular, não tem computador, ele pode ir lá na sala do técnico de segurança. Mas assim, é um trabalho. Análise de riscos psicossociais, cognitivos, é realmente um trabalho que você vai construindo ali tijolinho por tijolinho. Não adianta você chegar na empresa e você falar, hoje eu vou aplicar o método. Não. Você tem que conversar, você tem que se aproximar, eles têm que sentir segurança contigo. Então, assim, se você acha que você não vai conseguir trabalhar dessa maneira dentro da empresa ou que você não vai se sentir confortável com isso, nós temos hoje outros profissionais que são realmente focados em riscos cognitivos e psicossociais, né? Que é, no caso, o próprio terapeuta ocupacional, né? O psicólogo do trabalho, então o próprio médico do trabalho também exerce um ótimo papel em relação a isso, né? Então tem que ser construído assim com muito critério. Na minha opinião, é realmente a área da ergonomia que ela é mais complicada assim de você identificar, porque os outros, se eu tenho movimento repetitivo, eu tenho método que é só contar, é só analisar. Eu tenho risco postural, eu vou aplicar o meu método. É muito mais assim, 2 mais 2 igual a 4, né? Os riscos psicossociais já fica, mas é 4 mesmo? Será que eu fiz a conta certa? Será que a minha análise está correta? Então, coach SST realmente uma área assim que, sinceramente, dá para trabalhar? Dá, mas com muitas ressalvas mesmo. Estude, né, se aprofunde na área, veja se você realmente se identifica, porque tem que se identificar, é uma questão muito delicada, aprenda a lidar, aprenda a conversar com as pessoas que estão nessa situação. É uma questão assim de emoção mesmo, de sentimento, né? De você ter o feeling pela coisa ali para fazer um trabalho bom. Senão, eu aconselho que você indique outros profissionais. E é interessante, Júlia, né? Quem gostou da observação aí da Júlia, por favor, deixa um coraçãozinho aqui pra gente aqui, ver se a galera tá gostando aqui do comentário da Júlia, porque eu queria fazer um comentário nesse ponto, Júlia, que eu observo. Quando a gente entra na ergonomia, tanto na parte organizacional e nessa mais cognitiva, o nível do profissional da área da segurança vai para outro nível também, né, Júlia? Porque você vai lá falar sobre a alma da empresa, né? Porque quando você aplica, como você acabou de falar, né, uma metodologia, né? Porque é assim que faz, né? É igual a análise ergonômica física, tudo tem metodologia, não é? Eu acho que tá estressante esse trabalho, não tem nada de eu acho, né? É tudo muito pautado em ciência. Tá? Então você consegue ir para outro nível de discussão com o dono da empresa, você consegue ter acesso a umas informações assim que a gente que observa assim, o dono pega e olha assim, né, Júlia, fala, mas caramba, né, que nível de assunto que está sendo discutido, tá? O profissional da área de segurança que aprende a fazer isso, consegue discutir num outro nível e o empregador ele vê que ele está sendo muito mais ajudado, porque caramba, né? Ele não era para o ruído, a poeira, né? Os barulhos lá, né? Não era para isso que era para ver. Não, o cara veio trazer uma coisa que pode ser significativo na gestão dele, hein, Júlia? Eu pelo menos vejo isso. Você compartilha disso também? Nossa, com toda certeza, com toda certeza. Essa é uma forma. Na verdade, nós estamos modificando culturalmente a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de agir, para que chegue no empresário. E isso é uma coisa, Roberto, que eu vejo, eu sempre vi no técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, que ele está inserido dentro de uma empresa, cara, tu fala com ele sobre os riscos, assim, mais, a questão mais emocional, o olho do cara brilha. O cara que ele estuda isso, ele já faz isso na prática. Por quê?
porque ele precisa chegar todo dia, conversar, ele precisa saber como é que as pessoas estão, ele chama o nome, todo mundo pelo nome, né? Ele dá a mão. O técnico de segurança eu acho assim, ó, fenomenal. E eles sempre, geralmente, quando eles estão inseridos dentro de uma empresa, eles já, às vezes, nem acabaram desenvolvendo ali dentro uma questão de gestão de pessoas e até o feeling para riscos psicossociais ali no trabalho, né? Então ele conhece aquele trabalhador, ele sabe, poxa, aquele cara de hoje ele tá um pouco estranho. Né? Eu vou ficar de olho nele porque ele está um pouco desatento e pode acontecer um acidente. Só que, na verdade, você também já está cuidando da questão psicossocial dele. Né? Então, o técnico de segurança, na minha opinião, eu acho que a hora que ele assina, né, que ele pega o diploma da mão, ele já é que nem mãe, né? Quando vira mãe, você ganha um monte de superpoderes ali, né? E o técnico de segurança é a mesma coisa. Então, o cara, assim, ele é realmente... Eu admiro muito os técnicos de segurança. Tenho um respeito muito grande. Chego na fábrica, a primeira pessoa que eu vou conversar são eles, porque ninguém conhece mais da gestão, ninguém conhece mais do chão de fábrica e das pessoas ali do que o técnico de segurança. Então, já queria aproveitar e dar um parabéns para essa profissão linda aí. Verdade. E eu também dou os parabéns ali, por causa. Parabéns para quem tá aqui querendo evoluir, sabe? Aprender mais. Sabe por quê, Júlia? Porque, infelizmente, a gente vê uns técnicos que se acomodam e acham que a vida do técnico é só entregar EPI e cobrar EPI. Cara, a vida é muito maior, o papel da segurança do trabalho é muito maior do que ver se tem EPI, ver se tem CA, ver, sabe, se a pessoa está usando. Dá para maximizar muito esse trabalho. E aí, às vezes, a gente. Essa é muitas vezes a diferença, né, Júlia? Daquele profissional que desbanca para aquele que sempre está naquela mesmice, né? Porque é isso que você acabou de entrar no assunto aí do psicossocial, né? Se o técnico tem a capacidade de conversar com o empregador sobre problemas que vão afetar a produção, a lucratividade da empresa, a gestão da empresa, se ele tem essa capacidade de discutir no mesmo nível que um gerente, que um diretor, que um empregador, ele vai para outro nível. Se ele consegue ver isso, se ele consegue propor medidas preventivas para que isso seja minimizado, ele também vai para um outro nível. E aí, mais do que nunca, a gente vê a importância de se estudar a ergonomia, porque ela também vai entrar nesses assuntos, não é isso, Júlia? Perfeito, perfeito. Até alguém falou ali, gestão pura. Pessoal, agora com essa mudança da NR1, o técnico de segurança vai ficar fundamental dentro da empresa. Lógico que ele já não estou desmerecendo esse momento atual, mas só vai tender a cobrar mais, porque eu vou precisar rodar o meu ciclo PDCA, vou precisar trabalhar realmente em cima da organização, em cima da gestão, e para isso o cara tem um potencial ali de crescer, tanto profissionalmente quanto ou dentro da hierarquia da empresa, muito grande. Então vai ser o braço direito ali do pessoal. Temos mais Show perguntas de aí, bola. Roberto? Temos. Eu tava vendo aqui alguns comentários aqui do Maicon e da Thaís aqui, da galera Humberto tá aqui também, a Vivi tá aqui, que legal, ó. E a gente entrou no psicossocial, né? E acho que era legal a gente falar também sobre esse momento que a gente vive, que está afetando muito o psicossocial, o psicológico, né? Da galera, né, Júlia? Porque é um momento onde, na verdade, o mundo está sendo afetado, né? Está mudando as relações de trabalho, os métodos de trabalho, né? O home office cada vez ganhando um destaque maior, né? E eu até passei por alguns comentários aqui falando de home office. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí, desse psicossocial e desse home office aí, Júlia. O que tem sido as suas principais orientações aí com relação a isso? Perfeito. Na verdade, já ficou evidenciado os estudos que saíram aí, já teve bastante casos, né? O aumento, sim, foi bem exorbitante em relação, principalmente, a burnout, né? Pessoal, home office é uma coisa que eu até fiz uma live esse tempo específica em relação a isso. Então, tem maneiras que o que a gente precisa fazer, primeiro, é uma questão de mindset, né? Poxa, meu horário de trabalho. Então, se eu vou trabalhar, se o meu horário é das 8h30 até as 18h30, cumpra esse horário, né? Não é porque você está em casa que você vai trabalhar no sofá, na cama, então, gente, nem pensar. Deixe um local separado para isso, para que o nosso corpo ele é muito inteligente.
Então, você entrou no escritório, né, no escritório dentro da tua casa, você entrou ali na mesinha que você deixou separado, o teu corpo já vai pensar, opa, agora eu tô trabalhando, né? Então, isso ajuda também. Tente manter a mesma rotina que você tinha antes. Ah, Júlia, eu saía do trabalho e eu ia para academia. Poxa, mas então faça exercício em casa. Né? Tem tantos vídeos aí no YouTube de exercícios para fazer em casa. Então, se o teu corpo, naquele momento, ele vai continuar pedindo aquele exercício. Então, tem que manter uma rotina, tem que manter o horário que você acorda, o horário que você vai dormir. É muito uma questão até falar de autodisciplina. E é exatamente isso. Né? Então, isso ajuda muito no controle dos riscos psicossociais, porque mentalmente nós estamos tentando manter aquela mesma rotina e você não deixar realmente né, se abrir tanto a isso e te afetar tanto. Então, o conselho que eu dou a partir do momento que você já tinha uma rotina antes, o máximo possível que você tentar manter essa rotina agora, nesse período, faça, né? Com um local que realmente seja específico para isso, para dar essa mudança. Ah, Júlia, eu não tenho, poxa, eu não tenho uma cadeira, né, ergonômica em casa. Cara, eu brinquei com o pessoal, falei, faz o teste da cadeira. Você vai lá, você vai sentar nas cadeiras, né, com os dois pés no chão. A melhor altura de cadeira é o quê? Porque geralmente a gente não vai ter aquela cadeira com regulagem de altura em casa, né? Mas tem a cadeira que está lá na parte externa, que está lá na sacada, tem a cadeira da cozinha. Então vamos fazer o teste da cadeira. Cadeira do quarto, né? Vai sentar na cadeira com os dois pés no chão. Se o teu joelho ficar 90 graus, essa é a cadeira ideal. Então, costa sempre apoiada, pés no chão, joelho em 90 graus, tá? Faça mais pausas, né? Geralmente no home office a gente vai acabar utilizando mais o computador. Então, faça pausas, de hora em hora ali, vai dar uma respiradinha, 5 minutinhos ali, dá uma alongada, depois volta e foca, né? Eu acho que realmente alguém falou ali a questão da autodisciplina e é a palavra que vai resumir tudo nesse momento. E a outra questão é até uma coisa que aconteceu comigo, Roberto. O que aconteceu? Quando começou a pandemia, eu estava sedenta por informação. Então, é a minha maneira, é meu jeito de ser. E eu comecei a ler, e aquilo foi me preocupando cada vez mais e começou a me fazer mal. Então, veja como que você está se portando também em relação a esse assunto. Né? Faça uma introspecção e veja como que isso está te afetando. Eu cheguei à conclusão que para mim a melhor coisa era não assistir mais jornal. Tá? Então eu continuo fazendo leitura ali das minhas notícias, mas eu vou direto, geralmente eu já entro na página de economia, que é o que eu gosto mais, e vou lá e leio. E eu parei, por quê? Porque foi, poxa, vai mudar alguma coisa? Não, né? Agora tá me afetando nesse sentido, então até que ponto que tá fazendo bem, até que ponto tá fazendo mal. Então, olhe para si mesmo e veja o que está te afetando. E não estou falando só em relação à informação, mas em relação né, ao jeito que você está levando o teu trabalho, em relação ao jeito que está a questão até familiar dentro de casa, porque isso também acabou pesando, né, nesse período, convívio familiar e tudo mais. Então veja e tente assim fazer uma introspecção do que está fazendo mal e o que você pode mudar perante essas coisas que estão te fazendo mal. Porque aí você já está fazendo, né, um preliminar ali, um tratamento preliminar em relação ao próprio risco psicossocial que pode vir a desenvolver. Show de bola. E aí, galera, vocês gostaram? Manda um coraçãozinho aí quem gostou, que eu vou ler uma pergunta do Oliveira, que sempre tá aqui com a gente, ó. Vamos lá. Prevenção Oliveira, olha aqui que legal, ó. Ele falou aqui, Júlia, que dos riscos ergonômicos e de acidentes, que muitas vezes apontados no PPRA, mas a NR9 não os exigia. Era uma falha dessa NR9? Pois aí é uma questão, né? Tinha gente que colocava, tinha gente que não colocava. Eu sempre vi o PPRA, a partir do momento que eu posso utilizar até uma legislação internacional, eu sempre vi o PPRA como um todo, como um global. Então, nós, na nossa empresa, nós sempre colocamos todos os riscos, incluindo ergonômicos e acidentes, tá? Porque nós víamos realmente como um programa que englobava todos os possíveis riscos. Então, isso é uma questão bem complicada de conversar, cada um tem um ponto, já foi muito discutido, coloca ou não coloca ergonomia, coloca ou não coloca acidentes e tudo mais. Eu acredito que não era justamente por não ser claro, por não envolver tudo que acabou sendo criado o GRO. Então, buscando, na minha opinião, é muito claro assim, que a NR1 ela veio taxativa com os pontos que eram falhos no PPRA. Tá? Então agora não vai dar mais para tratar a ergonomia daquele jeitinho.
E aí, o que que vocês acham, pessoal? Manda um joinha aí, quem Concordam que vê comigo? dessa forma aí, isso aí, manda aí. Ó, o Thiago Machado tá perguntando aqui se assistir a live na cama pode, né? E ele tá querendo trabalhar, você falou que não pode, mas assistir live pode, Para Júlia? assistir live, se você tá aprendendo, tá te realmente fazendo bem, te fazendo feliz, pode do jeito que for. Que show de bola, ó. A Sheila tá aqui, ó. A Sheila sempre acompanha a gente, ó. Um salve pra Sheila aqui. Ela falou um negócio bem legal aqui, ó. Pausa usando a técnica Pomodoro, né? Ajuda muito na disciplina, né? Isso aí é show, Show. Sheila. Eu gosto também muito disso daí, né? O hiperfoco, tá? Então você. Eu já até desligo as notificações aqui e ali, né? 20, 25 minutos. Aí você para 5, 10 minutos, né? É Você legal isso aí também, precisa né, Júlia? descobrir o que funciona melhor para você, porque, né, esse tipo de técnica tem várias técnicas, eu gosto bastante da Pomodoro também, mas, né, descubra o que é melhor para ti. Realmente, eu acho que essa é uma questão, é uma oportunidade também de um autoconhecimento. Né? O pessoal falou de coach, vou dar uma de coach aqui agora. Então, é uma oportunidade de você realmente ver o que faz, o que funciona para ti e o que não funciona. Né? Agora não dá para deixar cair a peteca. É isso aí, ó. O Odenil, Luiz Odenil, tá aqui perguntando, ó, qual a diferença de ergonomia cognitiva e psicossocial? Perfeito. A ergonomia cognitiva, ela vai levar mais a questão da atenção. Então, eu preciso estar olhando o tempo todo, eu preciso estar atento, eu vou procurar detalhes. É mais uma questão de atenção e concentração, tá? As psicossociais, ou em vez de falar de psicossociais, eu vou falar. Aplica origami na ergonomia. Ah, tá, show. Em vez de falar de psicossociais, eu vou falar da questão da solicitação intelectual, que eu acho que vai ficar mais fácil de você separar. Então, a solicitação intelectual é quando eu vou precisar utilizar a inteligência, né? Eu vou precisar utilizar um conhecimento, eu preciso raciocinar, eu preciso realmente, eu já tenho conhecimento em alguma coisa, mas eu vou precisar, no momento, fazer o raciocínio para tomar uma decisão, para fazer uma ação, né? Então, essa que é a grande diferença. Na verdade, a psicossocial é uma unção de várias áreas, né? Então, eu tenho ali a questão, como eu falei, da hierarquia, eu tenho a questão da concentração, eu tenho a questão da memória. Dentro dos próprias metodologias de riscos psicossociais entram todas essas áreas de questionamento. Então, né, o englobo. Eu acredito que ele tenha pedido, a pergunta dele foi mais em relação ao cognitiva e à solicitação intelectual, porque é o que está lá na NR17. Acredito que foi isso que ele Show de perguntou. E o bola. Pô. psicossocial envolve tudo. Então, tudo que entra nessa questão, né, mental vai para riscos psicossociais. E aí, pessoal, tudo tranquilo aí? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho se vocês estão gostando, está achando interessante. Manda pergunta, ó, o Cledson Amaral. Fala aí, Cledson, de onde você é? Ele comentou aqui sobre o livro Tríade do Tempo, que é de novo essa ideia da gestão aí do tempo, né? Faz um alongamentinho, né? Aplica as técnicas aí da ergonomia, né? E continua ali se empenhando para aprender, para adquirir mais esse conhecimento e essas informações, mas sem afetar daí o organismo tanto assim, né? Alguém perguntou Eu antes em relação a conforto acústico, gente. Quem perguntou, se puder refazer a pergunta, eu só passei o olho ali antes e vi e já foi para cima. Se alguém. Eu também estava lembrando dessa e estava tentando voltar Opa, aqui e eu não dei uma consegui travadinha aqui aqui. tentando encontrar. Deu. Ela é mais complicadinha aqui, né? Mas eu vou encontrar aqui e vou te passar ela daqui, ó. Ficar atento às econômicas do home office. Deixa eu ajudar aqui. Vamos ver aqui se a pessoa não mandar coach. O Thiago já Uhum. falou que foi ele. Ele Já se já acusou aí já? responde ali. Então já manda aí, Tiagão, porque é difícil ficar voltando nesse daqui, ó. Claudeci, então deixa eu ler o comentário do Claudeci enquanto o Thiago manda o comentário de lá pra gente poder, já tá quase encerrando o nosso tempo aqui, antes que o Instagram nos desconecte aqui, né?
O Claudeci falou aqui uma frase dele: a ergonomia é tão importante quanto os riscos físicos, químicos e biológicos. Os legisladores precisam abrir os olhos a esse tema. Fantástico, Perfeito. Claudeci. Olha Perfeito, só, né? porque na Porque verdade o trabalhador ele é a alma, né? Que nem você falou antes, Roberto. Você está mexendo ali com a base da tua empresa, está mexendo com a base da indústria. Então, se você não cuidar nesse sentido, e tudo, né, faz anos já que falam que os riscos psicossociais eles vêm aí como um perigo muito grande em relação a isso, né? A questão da cobrança, a questão, né, da própria a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade. Então, eu lembro que esses dias eu estava conversando com a minha mãe em relação a isso, né? E a minha mãe falou assim: ah, na minha idade não tinha isso. A gente tinha bullying dentro do colégio? Tinha, mas as pessoas lidavam com isso de uma maneira diferente, né? Então, eu estava justamente pegando alguns pontos e é justamente isso. Hoje nós estamos muito mais. Acredito que a questão do trabalho ela evoluiu até um ponto que o nosso emocional e o nosso pessoal acabou ficando muito de lado. Então isso acabou desenvolvendo doenças ali que ergonomia não é visto mais somente como mobiliário. Perfeito. show de Exatamente isso aí. bola. E essa questão dos índices que cada vez aumentam mais no INSS de pessoas encostadas por problemas relacionados aí à mente, tá? Então essa parte da ergonomia psicossocial, ela acaba entrando num outro mundo dentro das empresas para tratar de problemas que são reais. E os afastamentos do INSS mostram isso claramente e a gente consegue ver isso nas pesquisas aí. Vamos ver se o Perfeito. Thiagão vai mandar a Pessoal, pergunta aqui para a gente poder isso, vamos ver repetir, né? se ele faz. Quanto tempo que a gente tem, Roberto? A gente tem uns 8 minutinhos aqui. Tá. Ah, aqui, chegou Gente, aqui a pergunta. quem quiser estudar mais sobre NR17, eu fiz um e-book, tá? Então, aqui no, se entrar ali no Ivomarange, ali no nossa bio, tem o linkzinho do nosso Linktree. Aí você faz o cadastro lá e você recebe por e-mail o resumão da NR17, que são os pontos, eu discuti em cima dos pontos que pelo menos uma vez na vida eu já utilizei para elaborar uma análise ergonômica do trabalho. Então, quem tiver interesse lá tem o ponto, e só frisando novamente o meu jabá aqui, que na semana que vem nós temos o curso de ergonomia noturno. Então, né, são 3 dias com a metodologia, vamos trabalhar com o NR17, mas muito aplicável em cima de método. Então, eu coloco o vídeo, nós vamos aplicar o método juntos e eu vou te ensinar passo a passo como constrói aí uma análise ergonômica do trabalho. Deixa eu ver a pergunta do Thiago. Posso Que ler, bola. Roberto? Claro, Se o com resultado do certeza. conforto acústico for acima de 65 dB, vou sugerir como medida de controle a realização de avaliação de ruído ambiental conforme NBR. Tiago, na verdade é assim, ruído ambiental eu tenho um ponto que ela é trabalhado dentro da NBR. Dentro da NR17 eu ainda não tive uma mudança em relação à lei, tá? Então eu tenho que ser um pouco mais pé no chão aqui nesse sentido do conforto acústico. Saiu um manual do Ministério do Trabalho, salvo engano, foi 2002, com algumas orientações sobre a questão do conforto acústico. Eu recomendo a leitura desse manual, que ele é bem bacana. Então, ele está falando lá como que eu vou fazer a quantificação, são quantificações de 30 minutos, como que eu faço a configuração, bomba já, né? Ele aconselha o uso de dosímetro. Então, tem alguns pontos aí, conforto acústico nesse sentido, a NBR ela ainda não foi modificada dentro da NR17. Então, eu não tive uma mudança na NR17 para essa alteração da NBR, beleza? Que legal. A galera tá agradecendo a sua dica aqui, ó, do e-book. Que legal, né? Tem até Ah, e o livro de pontos de verificação ergonômica da Fundacentro. É dos arquivos que eu disponibilizo para os meus alunos no curso, mas tem para baixar aí no Google, né? É bacana mesmo. Boa colocação do Michael. Que show de bola. E aí, eu acho que para a gente ir para essa parte final da nossa live aqui, já finalizando, né, Júlia? Vamos só finalizar a importância do profissional da área de segurança entender sobre ergonomia. Acho que para a gente poder fechar esse nosso bate-papo com muita informação boa aqui, para a gente frisar essa importância, que tem muita gente que quer se esconder da ergonomia e não tem mais como, né, Júlia? Ficou complicado. Agora ficou complicado. Mas, pessoal, assim, ó,
Às vezes a gente olha a ergonomia como se fosse um monstro, porque eu já vou pensar na questão da anatomia. E muitas vezes é uma coisa até que a gente passa dentro do curso, eu não tenho a necessidade de ter tanto conhecimento anatômico assim, não é isso. Né? Qualquer pessoa pode pegar um método e pode, através da aplicação desses métodos, proteger melhor o teu trabalhador. Então, através do que está sendo influenciado, poxa, ali eu tenho um problema em relação a isso. E trabalho em cima disso. Então, o técnico de segurança do trabalho também, ele tem que desenvolver mais a atenção em relação à ergonomia para proteger ali dentro. Né? Muitas vezes a gente vê os técnicos dentro da empresa, não estou falando de técnico, pessoal de consultoria, pessoal de assessoria, que ele fala assim, não, vamos fazer o PPRA, o LTCAT, o PCMSO, né? Aquela tríade que todo mundo está acostumado, e às vezes deixa de lado ali uma análise ergonômica do trabalho por falta de conhecimento ou por realmente não se identifica muito com ergonomia, e isso pode acarretar mais para frente ali numa lesão, em alguma coisa que acaba evoluindo. Então, assim, os métodos, tem método fácil, tá? Tem método que são ótimos métodos com variáveis que englobam toda a ação, toda a atividade do trabalhador em si, que não são difíceis de aplicar e não precisam de um conhecimento grande em anatomia. Tá? Então pesquise sobre isso, estude isso e comece a aplicar, que eu tenho certeza aí que o resultado lá no trabalhador, lá no chão de fábrica, vai ser muito bom. E agora até o pessoal falou em R1 ali, pegou todos... com a ergonomia, né? É justamente isso. Então, hoje a ergonomia ela vai ser um diferencial do mercado, gente. Escrevam o que eu estou dizendo. Lá em março, a ergonomia vai ser um diferencial de mercado, porque nós já temos aí informações muito claras, muito seguras, que o Ministério da Economia vai começar a cobrar os nossos laudos em meio digital, né? Não é mais novidade para ninguém, mas isso realmente agora está apontando, a gente teve informações quentes que realmente vai acontecer. Então, quer ser diferente? Tá? Quer ter um diferencial no mercado? Já comece a trabalhar com GRO e PGR, não deixe tudo isso para março e aprenda a análise ergonômica do trabalho, porque aí você vai ter um serviço completo, vai conseguir atender aí na íntegra todos os seus clientes. Beleza? Show de bola, Júlia. Olha, a gente que agradece esse momento muito bom aqui com você, muitas informações boas, né? Quem gostou, manda um joinha, manda um coração, manda um abraço aí pra Júlia. Júlia, e se a galera quiser se inscrever no seu curso, onde é que tem que ir aí? Só pra gente poder finalizar aqui, o pessoal saber onde te encontrar. No nosso site, www.vomarenge.com.br. Pessoal, só concluindo, quem quiser anotar aí os métodos que eu indico, tá? É o método Hula para postura, o método Nayoshi para movimentação manual de carga, o Morengarg para movimentos repetitivos e o Couto para mobiliário. Então, vai estudar, conheça esses 4 métodos, aplique, treine, que eu tenho certeza que você vai aí desenvolver uma nova área e fazer um diferencial profissional também. Beleza? Roberto, muito obrigado pelo convite, adorei estar com vocês aqui, foi uma delícia, nem vi o tempo passar. E fico à disposição aí, pessoal, tanto no Instagram, @ivomarenge, quanto no meu, que é julia.mesoni. Então, quem ficou com alguma dúvida, alguma coisa, nós somos muito abertos e eu adoro conversar sobre o que eu amo, né? Então, se alguém precisar de ajuda, precisar de algum auxílio, podem contar comigo. Vocês têm uma colega e uma amiga aqui. Show, obrigada, que legal, pessoal. que legal. A gente que agradece, pessoal. Manda um abraço pro Ivomar aí, que ele deve estar dormindo já, que ele fala que eu faço as lives só na hora de dormir, né? Então manda um abraço para ele aí e sucesso para você, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom, hein? Boa noite. Tchau, Abraço, Roberto. tchau, tchau. Valeu.